Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre desidratação e irrigação, tá? Eu vim aqui na roça e achei que tava chovendo por aqui, porém, ó, olha a situação que tá o nosso pé de tangerina, né? De bergamota, como o pessoal fala no sul aí. Olha aí, já tá desidratando e caindo as folhas, ó. Tem bastante folha no chão. Olha os matinhos aqui como estão sofridos. E nossos pés de jabuticaba também estão bem desidratados. Hoje eu vou falar um pouco sobre desidratação. E uma dúvida que muita gente tem em toda a internet, sempre tem essa pergunta. É uma pergunta que sempre rola. É como eu vou regar minhas plantas? Quantas vezes ao dia eu coloco água? Quantas vezes na semana eu rego? Quantos dias eu posso deixar a planta sem irrigar? Como eu posso ter conhecimento para saber sobre todas as minhas plantas, qual que precisa de muita, pouca água, tá? Como eu não matar a minha plantinha por excesso de água, por falta d'água, quais são os prejuízos de faltar com água, de botar muita água na planta. Vou falar sobre tudo isso aí no canal. Lembrando que deixe seu like aí no vídeo já, que muita coisa será falada aqui nesse vídeo, mas eu não vou deixar o vídeo crescer, ficar tão grande, né? Vamos lá. Primeiro aspecto aqui, ó. Primeiro ela começa a desidratar levemente, ó. As folhas começam a perder água para poder suprir a necessidade da planta. Quer dizer, a planta se alimenta das reservas de água que estão guardadas dentro da madeira e também nas suas folhas. Quando as folhas chegam num estado em que não tem mais água para oferecer, elas começam a morrer, ficam tipo assim. Elas ficam tipo assim. E é nesse estágio aqui, desidratadas, que elas são vítimas de pulgão, cochonilha e uma série de outras pragas que se aproveitam aí da fraqueza hídrica. Então a água é vida, a água é força para a planta. Quando a planta perde água, ela começa a ser atacada, que nessa daqui, ó, o tanto de cochonilha que tem aqui. Fumagina já quer voltar. Eu achei que estava chovendo aqui, mas bastou 2 dias e meio sem água e a planta começou a secar, tá bom? Todas essas daqui vão reviver, como eu já mostrei várias vezes. Elas estão levemente desidratadas, algumas estão com as pontas aí, com as folhas bem danificadas por causa do excesso de sol. Então elas perdem água tanto pela ação do sol, que desidrata as folhas, desidrata também o solo, o vaso esquenta e a água começa a evaporar do solo. Se você não devolver, acaba perdendo aí toda a água e a planta começa a se consumir. Igual a pessoa que não come há vários dias no deserto, ela começa a emagrecer, emagrecer, emagrecer. O corpo começa a se autodigerir para poder se manter vivo. Com as plantas não é diferente, tá? Então, jabuticaba no caso, todo dia, dia sim, dia não, você deve regar com a rega bem garantida, né? Como o pessoal fala aqui. Uma rega bem abundante, né, no vaso. No outro dia você não precisa regar se você não quiser. E no outro dia você já rega bastante de novo. Dia sim, dia não, sua jabuticabeira vai crescer bastante. No caso de frutíferas como mangueira, abacateiro, se for novo, todo dia você joga água de manhã, 8, 9 horas. A maioria, bananeira, jaqueira, goiabeira, tudo você rega todo dia de manhã, 9 horas da manhã, numa quantidade boa. Tipo assim, se a planta for pequena assim, 1 metro, você rega com um balde de 15 litros, tá? Em cada plantinha. E aí pronto. Se você sentir que o verão tá pesado, chegou 4, 5 da tarde, o solo já tá todo seco de novo, você rega mais uma vez. Fora isso, se o solo tá fresco ainda, você não rega mais. Mas as outras frutíferas você rega todo dia. A jabuticabeira, ela precisa de muita água. Então o esquema que eu faço aqui hoje em dia é uma rega abundante num dia e no outro eu não rego mais, tá bom? É isso que eu vou fazer hoje, vou fazer uma rega abundante. Amanhã eu não vou regar, no outro dia eu venho regar novamente, tá? A questão do excesso de água,
qual é o prejuízo que você pode ter colocando água demais na sua planta. A planta ela pode começar a intoxicar. As pontas das folhas vão ficar mais ou menos com esse aspecto aqui, por excesso de água. Elas vão apresentar esse aspecto aqui, queimado nas pontas. É um queimado meio avermelhado, tá? Nas pontinhas das folhas, quando você colocou muita água. Regou e o solo aí tá com a drenagem ruim, por isso que eu bato muito na tecla, né? Nessa tecla com vocês, que vocês têm que colocar tijolo, ou isopor, ou manta de bidim, né? Alguma coisa que sirva bem para camada de drenagem no fundo do vaso. Com 3 dedos assim, ó, 3 dedos para um vaso grande, a 4 dedos para um vaso enorme de camada de drenagem. E depois você coloca a areia por cima dessa camada de drenagem, uns 2 centímetros de areia, 3. E em seguida você vem com a terra super adubada, com esterco, com a terra preta. Você pode colocar casca de ovo, né, triturada. Farinha de osso você pode colocar um pouco, umas 3, 4 colheres. E aí faz aquela mistureba, rega bastante e planta a sua muda. E ali você vai criando ela para sempre aí nessa terra preparada. Se o vaso foi mal preparado, toda hora a planta vai desidratar, porque vai ser jogar água e a água vai embora de vez, né? Tem vaso também que tem uma drenagem tão alta que também prejudica. Tem que ser um meio termo, né? Por isso que eu digo, a terra adubada do vaso, ela tem que ter esterco de boi, né? Esterco de ave, esterco de boi, ou esterco de cabra, que serve como uma camada assim para a raiz se acoplar, né? Se você colocar terra pura, uma terra muito arenosa, na hora que você regar, a água vai toda embora. De noite você vai ter que regar de novo. Então cuidado com a drenagem no vaso. A drenagem serve para muitas coisas. Se você deixar a drenagem ruim, tanto para bom quanto para ruim, a planta morre. Por exemplo, se a terra está muito argilosa, retém água demais, você vai regar sua planta hoje, vai passar 5, 6 dias, a água vai continuar lá porque está agarrada no vaso, não sai por baixo de jeito nenhum, entendeu? E o resultado disso é a raiz apodrecer. A raiz da planta apodrece, você perde a sua planta porque ela vai oxidar e vai morrer. Então, falta de drenagem, excesso de drenagem faz mal. E as dicas que eu dei aqui, né, a manta de bidim ou isopor no fundo do vaso, ou você fazer como eu faço aqui, coloco caco de tijolo com bastante folha seca triturada por cima dos cacos de tijolo, e depois eu passo a camada de terra adubada por cima, para que fique uma mistura homogênea, uma coisa equilibrada, para que a planta ela tenha pelo menos aí um dia inteiro com a terra hidratada, que é para que você só venha a regar no terceiro dia, dia sim, dia não, dia sim, dia não, tá bom? O que mais que eu poderia falar aqui sobre desidratação? Suculentas, como é o caso dessa aqui, ó. Plantas suculentas, cactos suculentas, aguentam até 2 meses sem água. Já cheguei a ter um cacto que ficou por 6, 8 meses sem água. Ele estava simplesmente no chão, jogado, e ele estava absorvendo a pouca umidade do sereno de cada noite que cai sobre o chão. Ele estava sobrevivendo assim. Mas cactos e suculentas você vai jogar um copo d'água em cada vasinho uma vez por semana, não mais do que isso. Se você regar muitas vezes, ele vai começar a ficar com as bordas da folha, que nem esse aranto aqui, ó, rosado, arroxeado. Isso é um sinal de que a planta está intoxicada com excesso de água. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, vai ficar assim, vai ficar rosado, como eu falei. Eu vou falando e eu mostro a prova aqui, ó. Fica rosado, arroseado, né? E arroxeado. O que mais? Regar dia sim, dia não. Plantas como jabuticabeira,
Essas daqui mesmo sofrem muito. Muitas vezes elas já perderam, assim, já secaram e vão recuperando sempre que eu jogo água. Já falei aqui no canal, essas são jabuticabeiras nativas, gigantes. Já tem 2 anos de vida esses pés aqui. Já deveriam estar com mais de 1 metro de altura. Porém, como estão todos no mesmo vaso, competindo pelo solo, competindo pela água, pelos nutrientes, cada uma fica no tamanho reduzido, tá? Mas no contador genético, que diz respeito à produção, quando chegar a 10 anos, não interessa se vai estar pequeno ou muito grande, elas vão produzir, porque elas são nativas. É cada jabuticaba desse tamanho aqui. Comprei há 2 anos atrás em feira de Santana. Vocês sabem que eu fiz esse vídeo no dia aí, ensinando a plantar. Já falei sobre o excesso de água, falta d'água, os efeitos, né? Vou falar um pouco sobre adubação também. Excesso de adubação faz mal. Principalmente adubação com muita ureia, muita borra de café demais, chorume demais. Pessoal que tá nessa fama aí, na minha época que eu comecei no YouTube não tinha quase nenhum canal de planta, tinha só uns 6. Hoje em dia tá cheio de gente aí inventando cada dica mais mirabolante do que outra para conseguir, né, enganjar bastante, ensinando um monte de porcaria na internet. Excesso de chorume faz mal, tá? Excesso de farinha de osso, todo excesso de adubação faz mal. E a planta, ela mostra pra gente que ela tá doente também da mesma forma como eu falei antes. A folha vai ficar assim, ó, parecido com isso aqui, ó. Vai ficar avermelhado aqui nas bordas, ó. Vai ficar com as bordas avermelhadas e ela tá demonstrando que ela tá cuspindo para fora tanto o excesso de água quanto o excesso de adubo. É assim que ela tenta se desintoxicar. Às vezes não consegue e morre por intoxicação, tá bom? Então, cuidado com o excesso de adubo. Aqui no canal tem vários vídeos de adubação com dicas inteligentes, tá? Para você poder aprender a adubar. E eu fico à disposição aqui em todos os vídeos do canal. Você pode deixar sua pergunta para você não fazer besteira aí no seu quintal. Deixa a pergunta aí. Só não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir todos os vídeos que você encontrar pela frente aqui do nosso canal e sempre tá comentando o que você acha do nosso conteúdo e o problema que você tem aí, ou comenta também, como muita gente comenta aí, eu comecei uma horta, estou tratando da depressão através do cultivo por causa do seu canal. O que você quiser comentar aí, você pode comentar, tá bom? Deus abençoe cada um, espero que tenham gostado do vídeo, ficou longo. Eu falei que eu não ia deixar longo, mas 13 minutos está de bom tamanho. Pelo menos eu tenho certeza que nunca mais vocês vão ter dúvida quanto a isso, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau, tchau.